turn out the lights, is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Olá galera, olha só, aqui é o professor William, da cidade de Goiatuba, do CETAM, Centro de Treinamento de Artes Marciais. Hoje a gente vai estar abordando aí um tema super interessante, porém, às vezes ele não se dá o crédito necessário para ele, voltado para a questão do ensino das artes marciais por profissionais aí, por instrutores, professores e mestres, ok? Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo, espero que vocês aproveitem, ok? Deixa o seu joinha lá, inscreva-se no nosso canal e ative lá o sininho para você receber as notificações quando a gente colocar um novo vídeo, ok? Aí eu trouxe aqui hoje, né, presente aqui com a gente, a doutora Tawane, que é psicóloga, vai estar se apresentando aqui para vocês agora e falando dos locais que ela atua também aqui na cidade de Goiatuba e região. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tawane, eu sou psicóloga aqui na cidade de Goiatuba. Sou psicóloga clínica na Clínica Revita, na nossa cidade, e atuo também no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, aqui em Goiatuba, sendo também psicóloga lá e desenvolvendo vários trabalhos. Ótimo, ótimo. Então a gente, como vocês podem observar, e aqueles que já nos seguem também no nosso Instagram, @William, só trabalhamos com excelentes profissionais de referência para estar fazendo um bom trabalho para os nossos alunos, para a sociedade também. Então vamos lá, vamos dar início. Artes marciais, a importância que tem de um professor ser bem qualificado para trabalhar com alunos, né? Não somente com adultos, como é o caso de homens e mulheres que procuram a gente aí para vários fins, não só em relação à perca de peso, mas também em relação à competição. E também existem procuras de pessoas da terceira idade, pessoas com necessidades especiais e também um público que está crescendo muito aí nas artes marciais, que é o público kids, o público com as crianças. Daí existe uma preocupação grande em relação a isso, para nós profissionais, como trabalhar da maneira exata com essas crianças. Existe uma metodologia de ensino que ela é aplicável ao ensino infantil. E será que todos os professores de artes marciais estão qualificados para isso? Será que é seguro eu colocar o meu filho ou indicar uma criança ou parente, os pequenininhos, para algum profissional desse que não tem um conhecimento adequado? Vocês não têm noção do quão é prejudicial para a saúde, tanto física quanto mental, psicológica da criança. Então a gente vai estar abordando alguns temas aqui rapidamente, e a gente vai deixar uma outra oportunidade, um outro vídeo, ou um curso, uma palestra, um seminário. Se vocês quiserem estar fazendo um contrato com a gente, quiser estar entrando em contato também, para a gente ministrar cursos, palestras, não só voltado para professores de artes marciais, mas também para os pais, orientação para os pais. Lembrando que, além de ser professor formado, credenciado em algumas modalidades das artes marciais, eu também tenho a formação no curso superior de Química, eu trabalho junto com a minha esposa aqui, que também é bióloga, e nós temos a doutora Tawane, que sempre está presente, assim como outros grandes profissionais. Então vamos lá, na questão das artes marciais, eu sou professor, eu posso falar com total propriedade nisso daí, tá certo? O que a gente recebe aqui na academia, por exemplo, às vezes aparece os pais procurando uma modalidade para o filho, para que ele possa ter disciplina, para que ele possa perder peso, para que ele possa extravasar aquela energia e tal, Só que alguns pais às vezes nem têm noção do quão é prejudicial para a criança se a gente colocar exercício em excesso para aquela criança. A gente vai, por exemplo, prejudicar ela não só na questão muscular, pela questão da preparação muscular, como também na questão óssea, do sistema ósseo dela também, que dependendo da idade vai ter uma preparação imatura, vai estar com um sistema imaturo ainda. Então, às vezes chegam alguns pais e simplesmente deixam os filhos e falam, olha, eu quero que meu filho treine, que você pode colocar ele para fazer o quanto você quiser de exercício, para ele gastar energia,
para tal, e é para fazer ele suar muito, que eu quero que ele chegue em casa e só tome um banho, janta e dorme. Beleza, nós temos o potencial para fazer isso. Só que a gente precisa ter uma seriedade quando a gente vai aplicar esse ensino para a criança. Por quê? Vamos lá em alguns fatores aí iniciais, daqui a pouco a gente já passa para a doutora Tawane, está falando também, né, a respeito de um outro tema. Beleza, é sabido que, dependendo do local, por exemplo, nós moramos na cidade de Goiatuba, região sul de Goiás, o clima aqui, né, é um clima até favorável, não é um clima tão quente nem tão frio, favorável para a gente assim, chega próximo aos 27, 28, 30 graus na época de calor, né? Só que tem locais, por exemplo, e existem alguns dias esporádicos que o calor está excessivo, e daí a gente já sabe que a criança vai suar bastante e que tem um calor excessivo. Algumas academias não têm um sistema de refrigeração, como é o caso do ar-condicionado e tal, e a questão também de ventiladores no local arejado para as crianças. Beleza. Dependendo do exercício, a gente sabe que quando o corpo está em movimento, realizando o trabalho, ele libera energia em forma de calor física, né? Isso é claro, é óbvio. Então, quando a gente está correndo, fazendo exercício, a gente não soa, né? A gente não esquenta um pouquinho, a pressão às vezes sobe. Para a criança também não é diferente. Para a criança ainda, agrava um pouquinho mais, porque eles são menores, são crianças. E daí vamos lá, numa determinada situação do que pode acontecer com o seu filho quando ele é sobrecarregado de exercícios. Por exemplo, eu sobrecarrego uma criança ao máximo que eu posso, né? Porque o pai está pagando a mensalidade, eu vou fazer o que ele quer. Só que eu não estou respeitando a individualidade daquela criança, até onde ela pode chegar, o que ela pode fazer. E daí eu coloco tanta carga de exercício nessa criança que, além da questão da musculatura e ossos do corpo dela, que ainda está em formação e etc., vem a questão da temperatura corporal. Tá? Dentro dessa questão da temperatura corporal, existe uma questão, um ponto que se chama, cientificamente, desnaturação proteica. O que seria isso? O que seria proteína, por exemplo? Bom, proteína tem várias funções no nosso corpo, desde a questão de transporte de oxigênio, da contração muscular, né, protege o nosso corpo contra organismos patogênicos, entre outras, né, para a formação de fibras musculares e tudo mais. Então, assim, além disso, tem outras funções, várias funções que a proteína tem no nosso corpo. Só que essa proteína, por exemplo, suponhamos que a actina, né, uma proteína responsável também pela contração muscular. Ela precisa ser uma proteína em uma estrutura determinada. Quais são essas estruturas? Existe a estrutura primária, secundária, terciária e até a quaternária. Se ela, suponhamos que ela esteja na estrutura primária, ela vai ter sua ação 100%. Beleza. Ela na estrutura secundária já não vai ser a mesma. Terciária já vai começar a perder as funções. Na quaternária já não tem função nenhuma. Tá? O que seria a gente falando de uma forma grosseira essa desnaturação proteica? Imagina você na cozinha da sua casa, né? Um ovo de galinha mesmo, normal. Tá? Quando a gente quebra ele, a gente tem a gema e tem a clara, da maneira pura, da maneira simples dela ali. Suponhamos que aquilo ali já seja proteína no seu estado primário, certo? Quando eu coloco ela em calor, eu elevo ela a uma determinada temperatura, ela muda a sua estrutura, né? Fica uma forma mais branca, uma forma cozida. Agora me fala uma coisa, tem como eu voltar, inverter a situação do ovo frito para o ovo simples, comum, in natura? Não tem como. Então suponhamos que seja uma desnaturação proteica que aconteceu. E para voltar, reverter esse sistema? Não tem como. E daí é onde a temperatura, quando a gente eleva uma criança a exercícios elevados demais, né, é o que a temperatura pode causar na proteína, nas proteínas que existem dentro do corpo do seu filho. Então pode prejudicar vários sistemas, transporte, questão muscular, tecidos do corpo humano, do corpo da sua criança. Aí você pensa, será que está prejudicando o crescimento e o corpo do seu filho?
Só que além da questão da temperatura, existem outros pontos que podem também propiciar a desnaturação proteica, como é o caso da acidez, da salinidade, né? Acidez, por exemplo, é coisas ácidas, por exemplo, refrigerante, né? Que muitas crianças, infelizmente, adultos também, têm essa alimentação precária, né, onde tem uma determinada dependência de Coca-Cola, refrigerantes e tudo mais. Pessoal, isso só causa malefício, né? Vamos supor um caso de uma Coca-Cola onde o pH chega próximo aos 2,5. Para quem não sabe o que é pH, o pH é o potencial hidrogênio-iônico, é o que mede uma substância, se ela é ácida, básica ou se ela é básica, neutra ou ácida. Tá? Abaixo de 7, ela é considerada ácida. Acima de 7, ela é considerada básica. Quanto mais próximo ao zero essa substância for identificada no pH, no potencial hidrogênio-iônico, mais ácida ela é. Agora você imagina lá 2,4, 2,5, por exemplo, né, o pH de um determinado refrigerante, vamos lá, uma Coca-Cola, por exemplo, né, um Sprite. Então, a criança vai estar ingerindo esse refrigerante, essa bebida, e o organismo dela. Graças a Deus a gente tem, por exemplo, o nosso corpo é um sistema muito inteligente, é um sistema que está preparado, né? É um sistema que consegue ajustar. Existe um sistema no nosso corpo que ele consegue ajustar esse pH para um pH que não vai prejudicar o organismo. Mas a gente tem que considerar também como é que está o sistema imunológico dessa criança, como é que está o corpo, a alimentação dessa criança. E também é válido salientar a ingestão de líquido. Você sabia que para cada latinha, por exemplo, de refrigerante, o que seria necessário para anular esse pH para o corpo não sofrer tanto, teria que ser de 6 a 7 copinhos americanos de água? E aí, será que depois de um refrigerante, uma latinha de Coca-Cola ou Guaraná, será que seu filho ou você mesmo toma água? Tá vendo a importância que é a gente saber disso? E a questão da alimentação, ela influencia ou não no exercício físico? Sim! Procure qualquer nutricionista ou nutrólogo que eles vão estar falando para vocês. Tanto é que assim, nós profissionais, nós temos atletas de alto rendimento, trabalhamos com atleta também, que já lutam, que participam de competições profissionais e amadoras, e para eles precisam de ter uma alimentação balanceada, porque toda a questão da alimentação e a questão de líquidos no seu corpo vai desempenhar nele um potencial a mais ou a menos, dependendo da sua alimentação. E para as crianças é bem mais sério ainda. Tá? Voltando na questão do professor, então será que eu estou deixando meu filho com um professor que realmente vai trabalhar com meu filho da forma adequada? Vai liberar ele em tempos para tomar água? Lembrando que naquela questão de escala alimentar saudável, né, todos vocês já devem ter visto em escola, ou alguém já passou, que a gente tem aquela pirâmide, que a gente começa lá com cereais, depois vai para óleos vegetais e azeites, depois a gente já vai lá para a questão das frutas, legumes, verduras, leite, produtos derivados do leite, e logo em seguida a gente já vai para outros derivados também, como é o peixe e tal, e lá em cima tem os doces. Né? Tem muitos locais, muitos pais, muitos até dentro das academias, eles invertem essa situação. Pega os doces e coloca como prioridade arroz e feijão, deixa lá em cima. Errado. Prejudica uma criança. E o que você prejudica na criança agora, ela vai refletir lá na frente, no futuro, como um adolescente, né? Como um adulto. Imagina que você está cultivando e cuidando de uma plantinha. Se você não colocar adubo nela ou cuidar bem dela, ela vai ser uma planta forte e que vai gerar frutos. E a mesma coisa é o ser humano, o adulto e a criança. Então a criança tem que ser tratada por esses profissionais com uma atenção especial e profissional. Não é com qualquer um que essa criança pode ser deixada na mão de qualquer um profissional que não tem qualificação. Você prejudica a vida do seu filho e, consequentemente, a sua também. Porque se os nossos filhos sofrem, nós sofremos também. Certo? Então fica essa dica aí, presta atenção. Isso a gente ministra nos nossos cursos e palestras, juntamente com profissionais como a doutora Tawane. E agora a gente vai entrar em outro teminha aí básico também, que é de extrema importância, em que a doutora Tawane vai estar podendo falar um pouco com vocês. A educação por meio das artes marciais não vem só por conta da disciplina. Ou melhor,
A disciplina, vamos usar ela como palavra-chave dentro das artes marciais. Todo mundo já ouviu falar, coloca seu filho no karatê, coloca seu filho numa arte marcial que ela ajuda na disciplina? Com certeza, concordo plenamente, sou profissional da área e eu defendo que as artes marciais educam. Mas lembrando, eu sou um profissional e aquele outro, entre aspas, que não é um profissional, que não tem um conhecimento adequado. Será que é seguro estar deixando isso? E deixando a minha criança com ele? Eu sou um profissional, vou disciplinar uma criança. Um exemplo, eu coloco as crianças, por exemplo, para estar trabalhando alguns exercícios lúdicos dentro das artes marciais, porque eu vou trabalhar a ludicidade com as crianças dentro das artes marciais. Porque a criança não é um adulto em miniatura. Eu tenho que saber falar a linguagem deles. Eu não posso passar, ensinar, aplicar uma metodologia de ensino a mesma que eu aplico para os adultos. É totalmente diferente, pessoal. É totalmente diferente. Ele não vai ter uma aprendizagem significativa. Mas vamos lá. Suponhamos eu, um profissional qualquer por aí, né? Pego as minhas crianças. Vamos lá, pessoal, vamos correr. 5 minutos correndo. Falei, vixe, 5 minutos correndo para a criança? Quando é para brincar, se falava, galera, ó, vamos brincar, fazer uma brincadeira aí de puxa-rabinho, que é uma brincadeira que a gente tem no jiu-jitsu, que a gente coloca a faixa e coloca eles para ficar brincando, ou de pega-pega. Aquilo ali eles ficam 10, 15 minutos brincando sem parar e quer mais. E eles entendem aquela situação. Agora bota eles para colocar, para fazer 5 minutos correndo, aquilo ali para eles fica exaustivo, fica uma coisa só, né? Eles vão entender que é só corrida, mas beleza. Só que aí, de repente, eu percebo que 2 ou 3 alunos parou de correr por N situações, né? Seja por conta de um machucadinho, porque torceu o pé e eu não tive atenção para isso, e daí eu começo, bora, vamos correr, larga de moleza, tá muito mole, vou falar pro seu pai, ele vai te tirar, ele vai te deixar de castigo, vai te tirar o videogame, vai te tirar o WhatsApp, vai te tirar o Free Fire, não vai deixar você brincar, você não vai jogar bola, bora, vamos correr, você tá gordinho, bora correr que você tem que emagrecer, vamos parar de comer, fechar a boca e correr, tem que sair dessa gordura sua, bora, acelera. Caramba, olha a forma que eu tô tratando essa criança. Olha a forma agressiva que eu estou tratando essa criança. E daí, para falar especificamente sobre isso, doutora Tawane, fica à vontade para estar explicando para o pessoal lá em casa o que pode e o que não pode acontecer com o seu filho numa situação dessa. Então, pessoal, é de extrema importância essa questão de um bom profissional, pois essa questão do potencial que ele exerce, que ele atua no momento de qualquer atividade física, é de extrema importância, pois as crianças necessitam de um cuidado físico e psicológico, tá? E o profissional tem total potencial para fazer qualquer bloqueio nisso aí, tá? E esse bloqueio, o que acontece? Esse bloqueio, ele gera transtornos. E transtorno é algo muito sério que sabemos, né? E que nessa era que estamos vivendo é de total importância. E exerce questões de depressão, ansiedade. E isso nada mais que é uma violência psicológica. Toda situação naquele ato ali do exercício que gera terror, pânico, medo, isso é uma violência psicológica. E violência psicológica desencadeia vários transtornos, ansiedade, como eu disse. Então, precisa ter um cuidado. É necessário ver a questão de histórico do indivíduo, de cada um, de cada aluninho que está ali, cada ser que está ali, porque eu tenho um histórico de vida, eu tenho um ambiente que eu sou inserido e nada mais que eu preciso notar como essa criança se sente nesse ambiente, como ela é vista, como ela se capacita ali por ser denominada algum problema, alguma dificuldade, né?
que ele exerce, então a gente precisa saber elogiar, a gente precisa saber olhar para isso atento, tá? E se corrigir também como profissional, saber corrigir essa criança, mas vendo suas dificuldades e o todo, tá? E a família é muito importante nesse caso, não tem como não ter esse elo, tá? Então é muito importante que a família saiba elogiar também, saiba ver como essa criança está se vendo nesse ambiente, em casa, na academia, na função que ela está ali exercendo. Então vamos saber elogiar, vamos saber olhar para isso com cuidado, essa capacidade que meu filho tem, o que ele não tem, aonde que precisa ser melhorado. Então vamos ter atenção com os nossos pequenos. Isso é uma coisa muito séria, pessoal, porque talvez você coloque o seu filho para treinar artes marciais, porque alguém indicou que é excelente para a disciplina, que realmente ajuda muito, não só na questão da disciplina, mas na saúde física e mental, e às vezes você coloca com um determinado profissional que não é qualificado para a aula ou ministrar tal aula, que acaba prejudicando o seu filho. E dependendo do que prejudicar fisicamente e psicologicamente, pode gerar transtornos na fase da adolescência e na fase adulta também. E daí muitas vezes existem os tratamentos terapêuticos, né, doutora Tawane? Só que às vezes esses tratamentos não vai ter muita funcionalidade e resultado dependendo da gravidade, porque a família também influencia muito nisso daí. Tá certo? Então, preparem-se os pais e tenham atenção específica para isso em relação a qual tipo de profissional você está deixando o seu filho. Eu aconselho, por exemplo, aqueles pais que têm as suas crianças com esses profissionais das artes marciais treinando, esporadicamente apareça de surpresa na academia, nos treinos, para ver como é que está sendo. É você que está pagando, o investimento é seu, o filho é seu. Você já foi em alguma aula dos seus filhos e acompanhou todo o treinamento? Para ver se está de uma forma correta, se está acontecendo algo estranho, né? Eu sou professor há algum tempo, eu trabalho com artes marciais, já vai fazer 25 anos. Eu já vi coisas horríveis, né? Desde xingamentos e até diminuição da criança, que ela não pode, não, vai para lá, senta, sai para lá que você não vai conseguir. Ó, para com isso que você é burro, você não vai aprender isso. Nossa, eu não dou conta, que moleque burro. Nossa, eu não quero você treinando, você é gordo, você não consegue fazer determinado exercício. Caramba, se isso para um adulto machuca, imagina para uma criança. E hoje a gente está numa era que o bullying ele pode desencadear várias situações psicológicas em uma criança e até mesmo no adolescente. Falando nessa questão, a gente entra no trabalho e respeito de individualidade. Será que o profissional, ou você profissional aí que está assistindo isso daí das artes marciais, sabe diferenciar os seus alunos? Você coloca, por exemplo, a idade que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar uma modalidade de 5 a 10 anos de idade. Beleza. Vou trabalhar uma modalidade de 5 a 15 anos de idade. Como? Me explica como. Se existem as formações da criança, não só física, mas psicológica, como a gente está falando aqui, como que eu trato uma criança de 5 anos e um adolescente de 15 anos da mesma forma? Me explica isso daí. Eu vou ter algum proveito na minha aula? Eu tenho que saber diferenciar idades e também tenho que entender a respeito da idade biológica e cronológica. Você sabe o que é a idade biológica e cronológica? Você sabe diferenciar? Um profissional ele tem que saber isso daí, o que é idade biológica, o que é idade cronológica, para que eu possa ter uma aula significativa e poder aplicar uma metodologia de ensino dentro das artes marciais que vai ser favorável. Como que eu trato uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade que tem uma mentalidade de 6 anos de idade? Eu passo exercícios para ela e técnica e a trato como eu trato um adulto? Eu tenho que saber diferenciar isso daí. Então essa é a importância que a gente dá, né, para um profissional e orienta os profissionais das artes marciais. Não caiam na zona de conforto, senhores. Não caiam. Vocês estão trabalhando com vidas e principalmente com criança. Peguei a minha faixa preta.
eu sou tal. Não. É aí onde você vai ver que você tem que aprender mais e mais. A faixa preta, ela é um ponto para que você possa enxergar um oceano de aprendizagem e oportunidades. Peguei um grau preto no Muay Thai, sou formado e tal e tal. Pessoal, é muito pouco. É muito pouco. Você precisa estudar dia a dia, principalmente porque você está trabalhando com pessoas. Essa questão das idades. Será que influencia, por exemplo, eu trabalhar... Olha para vocês verem o tanto que isso pode influenciar e pode ser prejudicial para uma menina, por exemplo. Uma menina, geralmente, no seu estado comum, ela começa a entrar na puberdade pela idade normal, por volta dos 9,6, 9,4 anos, onde acontece geralmente a menarca, né, que é a primeira menstruação, começa a aparecer alguns pontos no corpo, como é o crescimento dos seios e tudo mais, né? E daí? Um profissional para trabalhar com esse tipo de criança tem que ter um cuidado especial, né? Então a doutora Tawane pode estar falando um pouco sobre isso com a gente, nessa questão da puberdade, da adolescência dos meninos, das meninas também, o que influencia em casa e na questão dos profissionais para estar trabalhando com essas crianças. Então, pessoal, a puberdade nada mais, né, nada menos é do que a fase de transição da vida, da infância para a vida adulta, né, e leva bastante importância na questão da puberdade precoce. O que isso pode desencadear? Nas meninas a gente vê que tem um excesso de hormônio a mais, né, e isso é totalmente constrangedor nessa fase de sentido precoce, pois acontece uma porta de entrada para um transtorno comportamental que seja antissocial e também um transtorno alimentar, porque eu estou me vendo num corpo que é um corpo de adulto, porém eu sou uma criança e, nossa, como que eu vou chegar nesse ambiente sendo que eu vou estar me mostrando, todo mundo vai ver que os meus seios já cresceram e o da minha coleguinha ainda não, e o meu tronco está maior e eu estou totalmente diferente dela. E ela é uma criança e eu também sou uma criança. Então é muito importante olhar para isso com cuidado, todo respeito, dentro de casa, os pais saberem lidar com isso, o profissional não menosprezar e sim saber olhar com profissionalismo acima de tudo. Os meninos também, a gente sabe que tem essa questão hormonal, né? Mas tudo também com um acompanhamento familiar, profissional. Então é de extrema importância essa fase na vida da infância para a vida adulta. Isso, e o que o profissional das artes marciais tem a ver com... O que eu tenho a ver com isso? A menina está virando adolescente, você teve a sua primeira menstruação. Pessoal, o senhor é um profissional e tem que atuar com profissionalismo. Essa menina, por exemplo, ela vai estar treinando com você, mas qualquer toque, lembrando que o professor não tem que ter toques em alunos. Ele tem que saber a forma correta de tocar um aluno. Essa menina, por exemplo, dependendo do toque ou onde, né, eu encosto nela, ela já vai se sentir retraída. E também tem a questão do controle da turma. Você tem controle da sua turma nas artes marciais? Ou você é daquele professor que cala a boca todo mundo, que povo endemoniado, que não sei o que, não sei o que mais? Ou você é daquele tipo de professor que com um gesto os seus alunos prestam atenção em você? Você já desenvolveu essa metodologia? Não? Se não desenvolveu, estude, procure desenvolver essa metodologia. Você evita gritos e transtornos. E voltando para essa menina, você consegue controlar sua turma? Quando a menina, por exemplo, aparece, ela está treinando, por exemplo, Muay Thai. Está treinando Muay Thai e de repente, do nada, ela já não aparece de shortinho, já aparece com calça leg, mais escondidinha, mais retraída, né? Já tem o uso do sutiã e tudo mais. E daí aquilo que para os meninos era normal, já passou a ser um pouco anormal. Nossa, ela não está usando short. Nossa, ela está de sutiã. E para a questão psicológica da menina, às vezes ela fica muito retraída nisso daí. Porque para muitas mulheres isso causa um impacto para elas que estão entrando nessa situação. Né? E quando o coleguinha começa, ela está usando calça jeans porque ela está menstruada. Nossa, está usando sutiã e tal. Aquilo ali pode afetar
psicologicamente a vida daquela criança. E a orientação dos pais em casa, como é que está em relação a isso? Né? Não só de orientar a filha, mas também os pais dos menininhos em relação a isso. A respeitar a individualidade e as diferenças e ensinar para eles que o corpo humano tem mudanças durante a sua fase, desde bebezinho até uma fase que você fica idoso. E saber respeitar essas diferenças. Então o papel, eu sou profissional das artes marciais, mas eu sou pai também. Então eu tenho que saber como conciliar isso daí. Qual que é o seu bem mais precioso? O meu são os meus filhos. Então se eu não souber trabalhar de uma forma correta com eles, eu vou acabar prejudicando-os, né? Então assim, pessoal, é muito sério essa questão das artes marciais, desses profissionais das artes marciais que não são qualificados, que acaba achando que eu sou um graduado, ou eu assisti na internet, eu posso dar aula, ou eu me graduei, ou eu recebi, eu ganhei a minha faixa preta, o meu grau preto, eu posso dar aula. Cuidado, você pode estar prejudicando, gastando o seu dinheiro à toa. E pode estar prejudicando a vida do seu filho. Isso é uma questão séria, pessoal. Tenham atenção, eu não estou inventando isso é tudo por meios de estudos. Tem a doutora Tawane, que é psicóloga, é formada, trabalha com isso, já viu alguns casos em relação a isso. Então ela pode falar com muita propriedade. Para aqueles que quiserem estar procurando, falando com ela um pouco, te procura onde? Tem um Instagram, um telefone? Tem sim. O Instagram é Psicotawane, tá? Pode entrar lá que vocês vão ter acesso a todo o meu cartão, o atendimento explicando certinho como que funciona, o público. O atendimento é feito na clínica, 3 vezes na semana, após as 5 horas da tarde, ao público geral. E é isso aí, pessoal. Para aqueles que desejam conhecer mais o nosso trabalho, levar para sua escola, para um evento, para a sua cidade, nós atendemos em outras cidades também, pode estar entrando em contato comigo pelo telefone, que também é o WhatsApp, o nosso WhatsApp comercial, 64, nós somos do estado de Goiás, 996254899, ou pelo Instagram, Tatu_William, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que nós fizemos com muito carinho para vocês. Tem muita coisa para a gente estar falando, porque geralmente uma palestra voltada para essa a gente vai umas 2 horas, 3 horas, tá? Então se você gostou, deixa o seu joinha, tá? Compartilha aí essas informações que são importantes, joga nos seus grupos, convida a galera para estar assistindo também, beleza? Se inscreva no nosso canal que direto vai ter coisas interessantes também. Aguardem o próximo que a gente está fazendo algo legal para vocês aí. E ativa lá o sininho, tá? Para você receber as notificações em casa quando a gente lançar um novo vídeo. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu, pessoal! Uou!